gravar mais um vídeo hoje, trazendo aqui algumas questões do concurso realizado no mês passado, dos Correios, para o cargo de atendente, tá, nível médio, concurso realizado pelo CESP, agora no mês de maio. Então nós temos aqui as primeiras questões de informática, foram cobradas 20 questões de informática para esse concurso, para esse cargo de atendente. Nós temos aqui as 3 primeiras questões. Texto para as questões de 1 a 3. A figura abaixo ilustra uma janela do Microsoft Office Excel 2007 com uma planilha que contém dados relativos a demandas por produtos e serviços da Agência Central dos Correios de determinado município. A planilha está sendo editada em um computador cujo sistema operacional é o Windows Vista. Então, a imagenzinha dessa planilha, na janelinha do Microsoft Excel versão 2007, ela foi disponibilizada, essa figura, tá? Então, nós temos aqui essa figura, vocês vão poder acompanhar esses slides que a gente está colocando aqui na tela, através de arquivos que nós vamos colocar aí disponível no site mesmo, para que você também possa acompanhar, já que essas imagens disponibilizadas, essas figuras disponibilizadas no site do CESP, né, muitas vezes não são tão nítidas assim na hora que a gente realiza a impressão, na hora de uma exibição. Então, para que vocês acompanhem melhor, vocês vão encontrar aí no site um linkzinho também para ter acesso a esses slides aqui, para impressão, para visualização no seu próprio computador. Então, é uma planilhazinha do Microsoft Excel versão 2007, onde nós temos aqui na caixa de nome dessa janela D3, informando que a célula selecionada no momento é a célula D3, que temos aqui 18,70 dentro dessa célula. Aqui na barra de fórmulas aparece 18,7. Então, é uma célulazinha que está formatada com uma casa decimal a mais, ou seja, foi solicitado o uso da ferramenta aumentar casas decimais para exibir dentro da célula com uma casa decimal a mais, ou seja, com 2 casas decimais. Então, com relação a essa planilha, nós temos que encontrar aqui uma opção correta. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que a célula D3 é a célula selecionada dentro da planilha. Letra A. Está com formatação definida para alinhamento horizontal centralizado. Então, nessa figura aqui, nós temos que procurar a área do Excel com botões para realizar o alinhamento horizontal da célula. E é mais ou menos essa areazinha aqui, ó. E dentro dessa área nós temos os botões alinhar à esquerda, centralizar e alinhar à direita. Desses 3 botões, o botão alinhar à direita é o botão aí que está sendo utilizado no momento e não centralizado. Se nós alternarmos aqui para uma janela do Excel 2007 que nós temos diretamente instalado aqui no nosso computador, nós vamos ver de uma melhor forma essas ferramentas aqui através do quadro alinhamento, né, do menu início ou da guia início. Então, dentro desse quadro denominado alinhamento, nós temos tanto os botões de alinhamento vertical, alinhar na parte superior da célula, na parte central e na parte inferior. E também o alinhamento horizontal, à esquerda, centralizado, e à direita. Então, nessa figura que é fornecida aqui na questão, nós temos aqui na parte do alinhamento horizontal, alinhar à esquerda, centralizado à direita, o botão alinhar à direita está selecionado. E em alinhamento vertical nós temos superior, centralizado, inferior, o botão centralizado na vertical está selecionado aí no caso. Então, esse primeiro item está aqui errado, quando diz que o alinhamento horizontal utilizado na célula D3 é o alinhamento centralizado, pois não é o alinhamento à direita. A letra B diz que essa célula está numa área da planilha que se encontra mesclada. Só que isso não é verdade, pois a gente vê aqui que todas as células aqui ao redor da célula D3 estão preenchidas com algum conteúdo. E quando a gente seleciona uma área da planilha com dados e mescla as células, o Excel nos avisa na tela que mesclar em uma célula só manterá o dado superior esquerdo, ou seja, em células mescladas nós vamos ter apenas algum valor, um valor que é o da célula que estiver no canto superior esquerdo da seleção. Em seguida nós vamos ter aqui, letra C, está formatada como texto. Então a célula não pode estar formatada como texto, porque a gente vê aqui que o valor da célula é 18,7
e ela está formatada com uma casa decimal a mais, ou seja, está num formato que deve ser exibido com número. Letra D. Tem sua formatação definida para alinhamento vertical centralizado do conteúdo. Então a gente comentou aqui agora há pouco que nessa parte aqui do quadro alinhamento da guia início, nós temos 3 botões para alinhamento vertical. Esse primeiro aqui, alinhar na parte superior da célula, no centro ou na parte inferior. E justamente o do meio, né, o botão centralizado na vertical, como a gente vê aqui numa janelinha do Excel. Alinhar no meio, alinhar em cima, parte superior, e o padrão das células no Excel, alinhar embaixo, na parte inferior da célula. Então, na figura lá, está visível que o botão aqui do meio, nos quadros aqui de alinhamento vertical, que é o alinhar no meio, centralizar na vertical, está selecionado. E por isso, este vai ser o item correto da questão. O alinhamento vertical da célula, está marcado aqui o botão de alinhar pelo centro. Então a letra D é a opção correta dessa questão. Vamos ver aqui o que tem de errado na letra E. Ela está formatada para que haja uma redução automática do tamanho da fonte, de forma que o seu conteúdo seja ajustado dentro da coluna da célula. Então realmente existe um tipo de formatação que não é necessário para aquela célula ali de forma alguma, tem apenas um número, né? Mas quando você tem um conteúdo que passa da área daquela célula, da largura da coluna, então você tem uma opção chamada reduzir para caber, e essa opção, ela reduz o tamanho da fonte automaticamente, para que todos os caracteres digitados dentro da célula possam ocupar apenas a área daquela mesma célula. E no caso aqui do Excel 2007, né, a gente pode encontrar esse recurso através da janelinha formatar células. Então aqui, mesmo na guia início, lá no quadro denominado células, nós temos o botão formatar, e por intermédio da lista de opções desse botão, lá no finalzinho nós temos formatar células. E aqui na guia denominada alinhamento da janela formatar células, nós temos a caixa reduzir para caber. Então marcar essa opção e clicar no OK, faz com que aquela célula selecionada automaticamente reduza o tamanho dos caracteres que existam nela, né, para que todo o conteúdo possa ser exibido dentro da mesma célula. E isso vai ser necessário apenas quando o conteúdo digitado dentro da célula passar da área da extensão do limite daquela coluna, daquela célula. Ok? Então, recursozinho existente, mas que não é necessário no caso da questão da letra E, que também está errada. Então, a opção correta aqui, dessa primeira questão, letra D. Fala sobre alinhamento vertical de células, e nós temos dentro de um quadro alinhamento da guia início, lá da janela do Excel 2007, esses botões para alinhamento vertical de células. Que na versão anterior, no Excel 2003, nós não tínhamos esses botões diretamente na barra de ferramentas. Tínhamos que usar a janela formatar células, essa que a gente viu agora há pouco aqui, mesmo no Excel 2007. E aí nós tínhamos essa opção na guia alinhamento, tanto horizontal como vertical, para alinhamento de células. Mas no caso do Excel 2007, a gente vê na questão, na figura, já tem os botões na própria barrinha de ferramentas, né, na guia início, e a gente pode utilizá-los. Ok? Vamos à próxima questão. Segunda questão, para o cargo de atendente do concurso dos Correios, foi essa daqui, também com relação àquela mesma figurinha lá do Excel. Entre as possibilidades de se ter obtido corretamente o valor mostrado na célula D11 da planilha Excel ilustrada no texto, inclui-se a D, após as devidas formatações, clicar na referida célula e em seguida. Então, o que a gente vê aqui na coluna D é que a partir da linha 3, célula D3, tem o número 18,70, na célula seguinte tem outro número, e assim vai até a célula D10. Na linha 11 nós temos total, aí aparece aqui um total da coluna D. E logo depois um total da coluna E. Então ele quer saber como realizar um cálculo para obter o resultado da célula que está sendo exibido na célula D11. Então esse cálculo deve ser o somatório dos valores contidos aqui na coluna B, que começa na coluna D, desculpa. Na coluna D, que começa na linha 3, termina na linha 10. Então, nós temos que realizar um somatório das células D3 até D10.
Então, as opções que nós temos aqui. Letra A, digitar igual soma D3, ponto e vírgula D10 entre parênteses e teclar Enter. Esse cálculo aqui vai realizar a soma somente das duas células, D3 e D10, e não de todo o intervalo de células de D3 até D10. Então, esse cálculo aí, que está sendo exibido na letra A, não poderá ser utilizado aí para realizar o somatório de todo o intervalo de D3 até D10. Já a letra B, igual soma, abre o parênteses, D3, traço D10, fecha o parênteses e tecla Enter. Esse tipo de cálculo aqui, me recordo até o último concurso do IBGE, foi cobrada uma questão aqui muito parecida com esse tipo de cálculo, indicando que ele iria realizar uma soma de, por exemplo, aqui D3 até D10. Então não é isso que vai acontecer. Por quê? Quando a gente quer realizar a soma de um intervalo, a gente usa a função soma, e entre parênteses, a célula inicial, 2 pontos, a célula final, e não traço. Esse traço aqui vai indicar para o Excel que você deseja realizar uma subtração, uma operação matemática de subtração, já que a gente sabe que no Excel aquilo que está dentro do parênteses, se existir um cálculo, deve ser considerado como prioridade. E aí dentro do parênteses eu coloco D3, traço D10, o Excel entende que eu quero realizar essa subtração. E vai aí com isso pegar o valor de D3, subtrair pelo de D10, e este vai ser o resultado desse cálculo, e não o somatório de D3 até D10, ok? Em seguida, igual D3, porcentagem D10 e tecla Enter. Então, esse tipo de cálculo aqui não pode ser utilizado no Excel. Então, ao digitar isso aqui dentro de uma célula do Excel, possivelmente o Excel vai nos mostrar uma mensagem de erro, informando que essa fórmula aí, esse cálculo, está digitado de uma forma errada. Então, também não vai realizar o somatório de D3 até D10. A letra D diz, clicar no botão, esse botão, um quadro com 3 zerinhos, chama-se separador de milhares. Então, ele é um botão que, por exemplo, vamos aqui alternar para a janela do Excel, vamos digitar aqui o número 50. Ao clicar nesse botão, chama-se separador de milhares, é um quadro com 3 zerinhos, o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar um formato de número padrão com 2 casas decimais para essa célula. E aí, com isso, esse número 50 passa a ser exibido com 2 casas decimais, separado por vírgula. Então, é isso que vai fazer aí essa ferramenta chamada separador de milhares. Aplicar um formato de número padrão com 2 casas decimais para a célula que estiver selecionada. Também não deve ser considerado o item correto clicar simplesmente nesse botão. Letra E, então, digitar igual soma, abre o parênteses, D3, 2 pontos, D10 e tecla Enter. Então, esse é um cálculo correto quando se deseja somar todo o intervalo, conjunto de células, de D3 até D10, usando esse intervalo com os 2 pontos e a função soma. Então, com isso, nós vamos obter o somatório de todos esses valores numéricos aqui de D3 até D10 na célula D11, após clicar nessa célula e digitar o cálculo que está na letra E dessa questão. Ok? Então, a questão aí, número 2 desse concurso, teve como resultado aí a letra E como item correto. A questão número 3, uma questãozinha mais simples, nos apresenta aqui uma figura e nos indica aqui no próprio textozinho que veio junto com a questão, que essa figura aí corresponde a um gráfico, né, do tipo pizza em 3D. Considere que, para representar graficamente a demanda por produtos e serviços da mencionada agência, conforme detalhado na planilha Excel ilustrada no texto, tenha sido criado o gráfico do tipo pizza em 3D, mostrado na figura acima, utilizando-se. Então, no caso aqui, a gente tem a imagenzinha do gráfico e a pergunta é, como construir esse gráfico? Que tipo de recurso nós devemos utilizar? Passando ao próximo slide, nós temos o complemento aqui do enunciado da questão. Recursos obtidos a partir de determinado menu do Excel. Então, no caso do Excel 2007, né, nós temos aquela barra na parte superior que apresenta o que a gente costuma chamar de guias ou abas, já que aquele sistema de menus, né, com lista de opções, textos, foi eliminado das versões mais recentes do Office, 2007, 2010. Então, é perguntado qual daqueles itens da parte superior da janela do Excel 2007
deve ser utilizado para a inserção de um gráfico do tipo pizza e em 3D, efeito 3D. Então, a opção que deve ser utilizada no caso do Excel 2007 é a mesma do Excel 2003 e de versões anteriores, é o menu inserir. Então, no caso do Excel 2003 ou versão anterior, menu inserir, opção gráfico, vai abrir a telazinha do assistente de gráfico, e aí a gente vai selecionar o tipo de gráfico desejado, pizza, formato em 3D. E no caso do Excel 2007, nós vamos clicar aqui na opção inserir, da parte superior, nós vamos ter essa lista de ferramentas aqui na tela, e entre essas opções nós temos um quadro chamado gráficos, colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, e ainda outros gráficos aqui, outros formatos que podem ser utilizados. Ao clicar aqui na opção pizza do quadro gráfico, nós temos aqui pizza 2D, pizza 3D, e com as fatias separadas, que é o caso lá daquele gráficozinho que está sendo mostrado na figura. Então nós temos que utilizar a opção da parte superior da tela inserir, né, e lá nós temos menu inserir, na letra B, através desse quadro chamado gráficos, que exibe já diversas formas ou formatos de gráficos aí, tipos, que podem ser utilizados, entre eles pizza em 3D. Então a opção inserir na parte superior é que deve ser utilizada, e por isso a letra B é a opção correta dessa questão. Então, essas foram as 3 primeiras questões do concurso dos Correios para o cargo de atendente, as três questões relacionadas ao Excel 2007, ok? Então, em breve a gente volta aí para comentar outras questões